Bem-aventurado aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Aqui no versículo 3, meus amados, nós encontramos aqui uma bênção tripla na palavra de Deus. Pois aqui é nos revelado o segredo de sermos felizes, o segredo da felicidade. Aqui é usado a palavra bem-aventurados, que significa felizes. E quem são estes que são considerados felizes aqui na profecia bíblica? De acordo com a palavra de Deus, aqueles que são considerados felizes são aqueles que primeiramente eles leem a Escritura Sagrada. E nós precisamos entender que ler a Escritura Sagrada aqui não significa apenas abrir a Bíblia e começar a ler este livro de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é assim que funciona a leitura da palavra de Deus. Pois quando nós vamos ler a palavra do Senhor, nós temos que orar, pedindo a orientação do Espírito Santo de Deus para que possa nos iluminar na leitura da sua palavra. E quando nós abrirmos esta palavra, nós não devemos simplesmente ler de qualquer jeito esta palavra. Nós precisamos ler e entender o que nós estamos lendo. E para que possamos entender o que nós estamos lendo, é necessário que nós venhamos estudar de uma forma muito mais profunda a Escritura Sagrada. Nós precisamos esquadrinhar a Escritura Sagrada. E o que seria esquadrinhar a Escritura Sagrada? Esquadrinhar, meus amados, aqui é comparado a alguém que está buscando um tesouro e esta pessoa ela começa a cavar o solo, vai cavando, vai se aprofundando ali naquele solo até que ela encontra pérolas, até que ela vai encontrar tesouros. A mesma coisa é na palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus estudando profundamente esta palavra, cavando a Escritura como se fosse um solo para nós encontrarmos bastante joias. E estas joias são os mistérios de Deus que Deus ele quer revelar para cada um de nós. Só que estes mistérios, eles só serão revelados para aqueles que buscam profundamente ao Senhor Jesus, para aqueles que realmente estão dedicados no estudo da palavra de Deus. Então aqui nós já encontramos a primeira bênção, bem-aventurado aqueles que leem, ou seja, aqueles que estudam profundamente a palavra de Deus. E meu amado, se você é novo aqui no canal Revelaxion, por favor já se inscreva e já ative o sininho das notificações, para que você não perda nenhum conteúdo novo que nós lançarmos aqui dentro do canal. E agora, meus amados, aqui também é dito no versículo 3, que felizes são aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro. Então, meus amados, nós não temos apenas que ler, nós também temos que aprender a ouvir. E de acordo com Romanos capítulo 10, o versículo 17, em algumas traduções é dito que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a pessoa que nós temos que mais ouvir, meus amados, é o Espírito Santo de Deus. Como eu disse para vocês, quando nós vamos ler a Escritura Sagrada, nós temos que orar ao Deus dos céus, pedindo orientação do Espírito Santo de Deus para que ele possa nos iluminar. Pois o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo de Deus, meus amados, a palavra de Deus se torna uma lâmpada apagada, pois a energia que acende esta lâmpada é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o azeite, meus amados, que mantém as chamas do candelabro acesa. Lembre-se que lá no santuário da terra, lá no lugar santo, nós tínhamos uma peça que ficava ao lado do sul do santuário, que era exatamente o candelabro com 7 lâmpadas. E aquele candelabro com 7 lâmpadas estava representando primeiramente Jesus como sendo a luz do mundo, mas também representa o Espírito Santo de Deus que ilumina a vida de cada um de nós. É aquele que convence o homem, como já disse, do pecado, da justiça e do juízo. E para manter as 7 lâmpadas do candelabro acesas, as 7 velas, era necessário ter o combustível, e este combustível era o azeite, e este azeite estava representando o Espírito Santo de Deus, que sem o Espírito Santo não pode haver iluminação, não pode haver o entendimento da Escritura Sagrada. E quando nós vamos orar a Deus, muitas vezes nós apenas falamos e falamos e falamos. Nós não queremos
parar para ouvir o Deus do céu. Mas é exatamente isso, meus amados, que Ele quer de cada um de nós, que nós possamos parar para ouvi-lo mais, ouvir a voz do Espírito Santo. Como diz o livro de Hebreus, meus amados, lá no capítulo 3, a partir do versículo 7, que diz: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Hebreus capítulo 3, os versos 7 e 8. Então, meus amados, aqui nós temos a segunda bem-aventurança. Felizes são aqueles que ouvem as palavras que estão escritas aqui, na mensagem do livro do Apocalipse. E meus irmãos, se o conteúdo deste vídeo estiver agregando valor na tua vida e na vida da tua família, por favor, já deixa aquele joinha para fortalecer o canal e não se esqueça de compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas venham a ser abençoadas com o poder da palavra de Deus. E agora, finalmente, meus amados, nós temos aqui a terceira bem-aventurança, o terceiro ingrediente que Deus nos revela na sua palavra para que possamos ser felizes. Pois aqui é dito que bem-aventurados ou felizes são aqueles que guardam as palavras que estão escritas aqui na profecia deste livro, que é o livro do Apocalipse. E aqui, meus amados, a palavra de Deus, ela chama fortemente a nossa atenção, para que nós não venhamos apenas se gabar para o mundo afora, dizendo: olha, eu tenho conhecimento, eu sei de toda a palavra, eu já sei de tudo. Mas, de acordo com a palavra de Deus, não adianta você saber de tudo, mas não colocar o que você sabe em prática. Pois aqui é dito, meus amados, que bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Você poderia me perguntar: mas, irmão Ramon, que palavras são essas que nós temos que guardar? Estas palavras, meus amados, são exatamente as mesmas palavras que já veio no versículo anterior ao verso 3, que é o versículo 2, quando a Bíblia diz que João, o apóstolo, ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu nesta profecia. E logo já no versículo 3, nós temos este momento que Deus diz que bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Então nós já sabemos quais são estas palavras. É exatamente a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. E nós já aprendemos no vídeo passado que esta expressão, palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo, é uma referência a toda a Escritura Sagrada, desde o livro de Gênesis até ao livro do Apocalipse. A expressão palavra de Deus é uma referência a toda a lei de Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia. Já a expressão testemunho de Jesus é uma referência a toda a Escritura, o escrito de todos os profetas de Deus. E é claro que isto inclui desde o livro de Gênesis também ao livro do Apocalipse. Então, o que Deus está dizendo, meus amados, para cada um de nós aqui no versículo 3? Se nós queremos ser realmente felizes, nós precisamos também guardar a palavra de Deus, guardar o que está escrito em toda a Escritura, pois toda a Escritura é inspirada por Deus. E quando nós vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo 20, nós encontramos ali os 10 mandamentos de Deus, que são um símbolo do seu caráter. E esta é a única parte da Escritura que não foi escrita por mãos humanas, mas de acordo com Êxodo, capítulo 31, versículo 18, foi escrita pelo seu próprio dedo, pelo dedo de Deus o Pai. E esta é a parte que Satanás mais odeia, e ele vai fazer de tudo para que você não obedeça nenhum destes mandamentos. Mas de acordo com a palavra de Deus, se realmente nós queremos ser felizes nesta terra e no mundo por vir, nós precisamos, primeiramente, ler o que está na Escritura da verdade. Segundo, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar a toda a verdade. E terceiro, nós não temos que ter este conhecimento apenas em nossas mentes, mas nós também temos que colocar este conhecimento que foi revelado pelo Espírito Santo em prática nas nossas vidas. Somente desta forma nós teremos sucesso em rumo à nossa jornada para as mansões celestiais.
E um outro detalhe, meus amados, de acordo com a palavra de Deus aqui no versículo 3 de Apocalipse, capítulo 1, a Bíblia diz claramente que nós temos que colocar essas 3 regrinhas em prática em nossas vidas: ler, ouvir e praticar o que está na Escritura da verdade, pois o tempo está próximo. Próximo de quê? Meus amados, cada momento que se passa, cada mês que se finda, cada ano que termina, cada dia que se passa rapidamente, meus irmãos, acrescenta, meus amados, mais urgência, mais importância com respeito ao estudo da palavra de Deus. Meus amados, nunca houve um momento na história em que as palavras da profecia deste livro ficaram tão importantes. E porque somente agora estas palavras têm maior importância para mim e para você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as palavras da profecia deste livro foram feitas especialmente para a época dos nossos dias, para a época do tempo do fim, para a época em que eu e você nós estamos vivendo. E é por isso, meus amados, que nós precisamos estar preparados para o momento da breve volta de Jesus. Breve Jesus voltará, meus amados irmãos. Você querendo ou não, meu irmão, Deus ele voltará para buscar o seu povo, aqueles que realmente leram a palavra de Deus, ouviram a voz do Espírito Santo de Deus e praticaram as coisas que estão escritas em toda a Escritura da verdade. Deus seja louvado por estas palavras e que eu e você, meus amados, naquele dia, nós possamos se encontrar com o Deus dos céus e estarmos nas mansões celestiais para todos sempre com o nosso Senhor Jesus. E meu amado irmão, você já tinha ouvido falar desta bênção tripla que aparece aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 3? Deixe aqui nos comentários logo abaixo desse vídeo que eu gostaria de saber a sua resposta. E se o seu desejo é conhecer mais das profecias do último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, então clica neste vídeo que vai aparecer logo aqui nesta tela e você vai ter a oportunidade de aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, deixado esse recado, meu amado irmão, fique com a santa paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo aqui do canal Revelaction.